No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e a gente fala sobre os seguintes assuntos. Sob pressão para a queda da Selic, a reunião do Copom começou nesta terça-feira. A gente fala também sobre o caso do Pedro, do Flamengo, o que diz a CLT sobre a agressão no trabalho, em especial no futebol, e ainda a CUT repudia a repressão policial que deixou mortos no Guarujá, litoral do estado de São Paulo. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Depois de quase um ano com a taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic, em 13,75%, a expectativa é de que o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, inicie agora um ciclo de redução a partir do encontro que começou nesta terça-feira e termina nesta quarta, dia 2. São vários os fatores que pressionam o Banco Central para a queda da Selic. A cobrança pelos movimentos sociais, pela indústria, pelo governo, tudo diante de um cenário de desaceleração da atividade econômica por causa dos juros altos, além do aperto monetário, do juro real, a taxa Selic descontada a inflação, não é? Também está bem acima, aliás, do nível neutro adotado pela própria entidade monetária de 4,5%. Essa também vai ser a primeira reunião, está sendo, na verdade, a primeira reunião com a participação de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, que são os primeiros diretores indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Copom, que podem ajudar a formar maioria pela redução da Selic no colegiado, que é composto por 9 membros, incluindo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que em caso de empate ainda tem o direito ao voto de Minerva. A maior dúvida que tem sobre esse encontro é, na verdade, o tamanho do corte, se ele houver, né? Se é de 0,25% ou se de 0,50%, de 0,5%. Nos últimos dias, o ministro Haddad voltou a defender o corte maior. Ele disse o seguinte: no começo do ano, a pergunta era se o juro ia cair. Depois passou a ser quando o juro ia cair e agora quanto o juro vai cair. Ele disse isso numa entrevista coletiva na última sexta-feira, complementando que existe muito espaço para um corte de 0,5 ponto percentual. A presidenta da Contraficut e vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira, diz que ao manter a taxa Selic elevada por tanto tempo, que é muito mais do que quase um ano, esse é só o período em que se manteve, né, o patamar de 13,75%, o Banco Central prejudicou a economia brasileira. Isso porque juros altos aumentam a dívida do governo nos juros pagos com os títulos públicos, dinheiro que poderia ser utilizado para expandir infraestrutura e para ser investido em saúde e educação. Juvândia diz ainda que os juros altos também prejudicam as famílias e as empresas, porque o crédito e o financiamento ficam mais caros. Famílias e empresas endividadas consomem e investem menos e, com isso, há menos geração de emprego, diz a Juvândia. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD contínua, divulgada recentemente pelo IBGE, mostra um recuo na taxa de desemprego de 8,8% para 8% no segundo trimestre desse ano. Essa redução tímida seria ainda maior se não fosse a política monetária praticada pelo Banco Central, que boicota a economia e, consequentemente, a geração de emprego, disse a Juvândia. A pergunta que fica também assim: existe Selic ideal? De janeiro de 2021 até setembro do ano passado, o Banco Central iniciou um movimento muito acelerado, diga-se de passagem, de aumento da taxa Selic. Começou a aumentar mês a mês. Passou de 2% lá em janeiro de 2021 para 13,75% ao ano em setembro de 2022, percentual que se mantém até hoje. A Juvândia Moreira diz que é importante destacar que quanto maior a Selic, mais elevada a remuneração de quem compra títulos públicos. E os maiores credores da dívida pública do Brasil hoje são as instituições financeiras. Então, o que sobra para a população no geral são os efeitos perversos da Selic alta. Crescimento da economia travado, também menor nível de emprego e renda. Em um manifesto divulgado em julho, a CNI, a gente relembra, né, a Confederação Nacional da Indústria, criticou o patamar da Selic, que em 13,75% faz com que o Brasil siga o maior nível de juro real do mundo. Então, diante de tanta pressão e diante de tantas críticas quanto à política monetária do Banco Central, surge a pergunta de qual seria então a taxa Selic adequada para promover a economia
sem que a inflação saia do controle. Apesar de nenhum economista apoiar a ideia, e agora a gente responde a pergunta, né? Apesar de nenhum economista apoiar a ideia de que existe um número mágico, existe uma indicação do próprio Banco Central que no último relatório de inflação aponta para uma taxa de juros neutra, também chamada de taxa de juros de equilíbrio, que é aquela que não acelera nem desacelera a inflação, que é em 4,5%. Portanto, com a expectativa do IPCA em 4,84% para 2023, a taxa Selic deveria estar num patamar aí de 9,56% para atingir a taxa neutra, o que corresponde a um valor de cerca de 4,19 pontos percentuais abaixo dos atuais 13,75%. A gente relembra aqui os movimentos sociais, as centrais sindicais, a CUT, enfim, todos os sindicatos, também setores produtivos estão pressionando, estão inclusive fazendo atos, né, nesses 2 dias, ontem e hoje, quarta-feira, para pressionar o Banco Central a definitivamente parar de boicotar o governo, parar de boicotar a economia brasileira e baixar a taxa de juros, a Selic. Direitos. Agora a gente fala sobre um caso que ganhou bastante repercussão, que foi o caso da agressão ao jogador do Flamengo, Pedro, né? A contratação de atletas do futebol profissional tem regras nas quais não são aplicadas à CLT, a consolidação das leis do trabalho, como os demais trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada. Só que os demais trabalhadores de um clube podem ter vínculo empregatício via CLT. E é o caso do preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, que agrediu o atacante Pedro com um soco no vestiário depois da vitória de 2-1 do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Isso aconteceu no sábado, lá no estádio Independência. O preparador físico foi demitido, mas o Flamengo não revelou se foi por justa causa ou não. Se for esse o caso, o Fernandes não vai ter direito a receber algumas verbas rescisórias, como saque, multa sobre depósitos do FGTS, aviso prévio, 13º salário, etc. O portal da CUT conversou com a advogada Laís Carrano, que é do escritório LBS, para falar sobre esse assunto, né? Ela explica que agredir fisicamente ou moralmente um colega de trabalho no ambiente de trabalho é motivo de demissão por justa causa, sim. A exceção é no caso de legítima defesa. Então ela diz que tanto a agressão dentro da empresa por assuntos relacionados ao trabalho, como os alheios à função do trabalhador, como, por exemplo, discutir por política, discutir por, enfim, qualquer outro motivo, a empresa também poderá ser acionada na Justiça do Trabalho como parte do processo de pedido de indenização, porque ela é responsável pela segurança dos seus trabalhadores. Já a denúncia contra o agressor deve ser feita na Justiça Comum. A Laís diz ainda, a advogada, né, diz ainda que nos casos de agressão dentro do ambiente de trabalho, o agredido precisa tomar as seguintes providências. Primeiro, fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Segundo, fazer exame de corpo de delito. E terceiro, levar a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, caso o empregador não tome nenhuma providência sobre a agressão. E ela continua dizendo que, no caso de a agressão ter acontecido fora do ambiente de trabalho, a empresa não pode ser acionada, mas se chegar ao conhecimento do empregador, ele pode decidir pela demissão de um ou de todos os envolvidos na briga. Nesse caso, não vai ser por justa causa. O agressor ainda pode responder pela atitude tanto na Justiça Civil como na criminal. Então ela diz, um soco, embora seja de pequeno potencial ofensivo perante a Justiça, faz o agressor perder a condição de réu primário, que pode trazer problemas futuros caso se envolva em uma outra situação de agressão, acidente de trânsito ou outros motivos legais. A vítima da agressão pode pedir a rescisão do seu contrato de trabalho se ela foi agredida por outro trabalhador que esteja sob o regime da CLT. Por quê? Porque o agressor age em nome de uma empresa ou organização. Então, nesse caso, o funcionário pode considerar seu contrato rescindido e, ao sair da empresa, ter o direito de receber as verbas rescisórias que não receberia se simplesmente pedisse a demissão. Além da agressão física e moral, a CLT traz também uma série de outras regras que podem culminar como demissão por justa causa do trabalhador, como ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação alheia, né, de outras coisas no ambiente de trabalho, que mais? Preguiça, procrastinação, aqueles casos quando o funcionário deixa de cumprir com suas funções, está de má vontade, embriaguez, violação de segredo de empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, entre vários outros. A agressão física também entra, né? Como a gente já disse, mas vários outros motivos que geram a justa causa. O melhor de tudo mesmo é fazer o quê? É manter a calma, contar até 10, respirar e não brigar por nenhum motivo.
Informa CUT. E agora um comunicado da CUT em relação à repressão policial que deixou mortos no Guarujá. A CUT, em decorrência da violência policial que vem sendo feita contra os moradores das comunidades da cidade do Guarujá, litoral sul de São Paulo, vem a público repudiar a atitude do governador do estado, Tarcísio de Freitas, que tem defendido a ação que deixou pelo menos 12 mortos no primeiro dia oficialmente. Nessa terça-feira, relatos de moradores divulgados pela imprensa dizem que o número pode ser ainda maior, de 19. Os moradores afirmam que há execução de trabalhadores, invasão de casas e ameaças. Para a CUT, o que se vê no Brasil é terrorismo de Estado, consequência de um modelo de polícia militarizado herdado da ditadura que vigorou no Brasil entre 1964 e 1984. O que temos hoje, diz a CUT, é um modelo de guerra às drogas que aumenta a disputa por controle territorial, principalmente nas periferias, e, em consequência, a tensão, a ação repressiva do Estado e a violência, é o que diz a nota da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!